Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder o segundo dia da Unifesp de 2021, mais especificamente a questão 1. Então, bora lá. E ela começa assim. Algumas amebas podem causar doenças ao ser humano. A entamoeba histolítica geralmente convive bem com nossa espécie, não causando disfunções orgânicas, mas em determinadas condições ela se torna patogênica e causa a amebíase, que pode provocar diarreia, anemia e até a morte. Na letra A ele pede, o caso a ameba entamoeba histolítica fosse inserida em um recipiente com água marinha, ela não sobreviveria. Por que isso ocorre? Então, antes da gente responder essa questão, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos. E se vocês ficarem com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. Dito isto, bora lá. Primeiro de tudo, a entamoeba histolítica ela é um protozoário que não apresenta vacúolo pulsátil. Então ela não tem um controle hídrico muito requintado. Ela fica à mercê do que está no meio ambiente, ou seja, dos gradientes de concentração que está no ambiente ao redor dela. Quando ela é colocada num recipiente com água marinha, o que acontece é que o citoplasma dela é hipotônico em relação a esse ambiente, ou o ambiente em questão é hipertônico em relação ao citoplasma dela. E aí a água acaba saindo de dentro da entamoeba, impedindo que reações químicas do próprio metabolismo do protozoário continuem acontecendo, porque a água é essencial para que essas reações químicas do metabolismo aconteçam. Ela é o solvente universal. Então ela não sobreviveria em decorrência da diferença de concentração e da perda de água que ela teria. E aí como que eu responderia isso? Assim, isso ocorre pois a água marinha é altamente concentrada em sais, logo é um ambiente hipertônico em relação ao citoplasma da entamoeba histolítica. Dessa forma, a água sai da célula e vai em direção ao ambiente marinho, impedindo que ela sobreviva neste ambiente. Agora na letra B, cite a fase de ciclo da entamoeba histolítica na qual ocorre o contágio do ser humano e explique por que pessoas com quadros mais graves de amebíase podem desenvolver a anemia. Então aqui, a fase do ciclo celular da vida da entamoeba histolítica, na qual ocorre o contágio, em 95% dos casos, 95% das espécies da entamoeba, ela é cística. Essa fase é cística. Então, é na fase cística ou cisto, porque as amebas, elas têm duas fases, a maioria delas, a cística e a que a gente chama de trofozoita. Essa fase trofozoita é a fase em que ela está infestando o seu intestino grosso, e a fase cística é a fase em que ela contamina você. Então, você vai lá, pega e ingere alguma coisa, porque é uma transmissão oral fecal, então pode ser de qualquer forma, pode ser por causa de artrópodes, no caso de baratas, moscas pousando nas coisas, barata passando por coisas, defecando nesses lugares, e você ingerindo esses alimentos, pondo a mão na boca, a transmissão é oral fecal. Então, e aí tem que ser os cistos desse protozoário. Você vai ingerir esses cistos e eles vão ir até o seu intestino grosso colonizar ele, podendo ter uma grande carga parasitária, e aí isso faz com que o seu corpo gere uma inflamação, que aí pode gerar a desinteria, e essa desinteria pode gerar fezes, claro que vai gerar fezes, né? Mas pode gerar sangue, porque vai descamar muito o epitélio do seu intestino, fazendo com que saia sangue pelas fezes. E se esse sangue for digerido, ele pode ser conhecido como melena. Então, é sangue nas fezes digerido, que aí ficam umas fezes escurecidas com um cheiro muito ruim. E eu falei, como que eu escreveria isso? Aí, eu falei, mas aí essa parte do sangue nas fezes é a explicação do porquê pessoas com quadros mais graves de amebíase podem desenvolver anemia, que é a perda de sangue nas fezes. Então é simplesmente porque você perde sangue, você tem uma hemorragia não tão intensa de forma contínua, de forma contínua ao longo do tempo, você vai poder desenvolver a anemia. Então, eu responderia assim. A entamoeba histolítica contagia o ser humano na fase cística,
pessoas com esses quadros mais graves podem apresentar anemia devido à perda de sangue nas fezes. E agora tem um a mais para quem quiser e para quem tiver curiosidade, que é o quê? Eu vou mostrar para vocês algumas lâminas em que você tem a fase trofozoíta. Então aqui a gente tem os trofozoítos de ameba, e aí eles estão... É o modo que você vai encontrar eles no seu intestino. Então, se você estiver contaminado, claro, eles têm uma forma amorfa e eles são uninucleados. Então, eles só apresentam um núcleo com essa característica, que é essa parte mais externa escurinha e um centrinho escuro também. E aí eles podem ser mais alongados, mais cilíndricos, mais circulares, em forma de esfera. Então, não tem uma forma pré-definida. Agora, quando você está falando de cisto, que é a forma infectante, a gente sempre tem elas circulares e eles são polinucleados. Por exemplo, aqui eu tenho um núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 núcleos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 núcleos também. Então existem essas diferenças. Eu também quero dar uma mais ainda para vocês, que é o seguinte. Existem infestações que são extraintestinais. E esses protozoários eles podem infectar o fígado, os pulmões, o cérebro e a pele. Então essas vias aqui elas podem acontecer também. O fígado, porque ele fica próximo do intestino, na parte direita do nosso corpo, da barriga, você tem o fígado. E o intestino grosso ele fica próximo do fígado. Os pulmões eles podem ser infectados tanto por se o protozoário cair na corrente sanguínea, quanto se estiver próximo do fígado. Então, o lobo direito inferior do fígado, do pulmão, ele pode ser infectado por proximidade com o próprio fígado. O cérebro, ele só pode ser infectado por continuidade por via hematogênica, ou seja, se o protozoário cair na corrente sanguínea. E a pele pode ser por via hematogênica, mas também tem mais infecções nas regiões perianal, que é próximo de onde os cistos saem, e também na parte da sua barriga do lado direito, que é onde tem uma parte próxima do seu intestino grosso. Então, essa foi a questão de hoje, esse foi o a mais para vocês se divertirem aí. E se eu te ajudei e você gostou, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima. Eu acho um beijo, um queijo. Tchau!